Você está no Profetizando 2025 e é tempo de ouvir tudo aquilo que Deus tem a nos falar, nos preparando para o novo ano que está chegando. Então abra os ouvidos, abra o coração, pega papel e caneta e se prepare porque Deus vai falar contigo agora. Marido de Priscila e pai de Luan e Newton Neto, Newton Júnior é pastor e plantador da Zoe. É um grande amigo e um verdadeiro presente para o nosso ministério. Um homem cuja vida reflete Jesus sobre qualquer ângulo e um apaixonado por Deus e pelas sagradas escrituras. Pastor, teólogo, palestrante, professor, discipulador, Newton transmite sua alegria e devoção por onde passa e considera sua vida ministerial uma santa diversão. É pregador do Evangelho há mais de 20 anos e uma voz profética para nossa geração. E hoje teremos o privilégio de recebê-lo como uma voz profética para profetizar sobre o nosso 2025. Que Deus lhe use mais uma vez aqui nesse altar. Com muita satisfação e alegria, vamos receber agora Pastor Newton Júnior. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Amém? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém. Pai, que a tua graça nos favoreça nessa noite, Senhor. Que a tua unção nos baste, que a tua unção nos respalde. Pai, que a tua palavra traga direção para a nossa vida. Nós estamos aqui em um ambiente profético, cujo objetivo é ouvir a tua voz e alinhar os nossos corações aos teus propósitos. E eu te peço por graça, faz isso nessa noite, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Fala com a gente. Nós estamos desejosos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de compartilhar aqui, eu quero agradecer a todas as expressões de carinho que recebi na semana passada por conta do falecimento da minha mãe, que aconteceu na última terça-feira, e recebi muitas mensagens de membros dessa igreja e muitos irmãos estiveram lá no sepultamento da minha mãe. Eu quero agradecê-los por isso. Minha mãe amava essa igreja, esteve aqui muitas vezes, amava o pastor Maxwell como um filho, e fui muito tocado pela vida de todos vocês, e hoje também ao chegar aqui fui muito tocado. Muito obrigado. Que cura corpo é o corpo, viu, irmãos? Domingo semana passada eu tirei uma semana de descanso depois do funeral, e aí um discípulo muito bem intencionado disse para mim: pastor, se o senhor quiser pode estender o descanso e ficar domingo em casa, a gente segura aqui. Eu falei: tenho certeza que se eu não for, o culto vai ser tão bom, talvez até melhor do que quando eu esteja presente. Mas eu vou não é para o culto ser bom, não. Eu vou porque eu preciso do culto. Porque o que cura corpo é corpo, meu irmão. É por isso que você está aqui. Olha, a cura do corpo acontece no corpo. E eu fui muito tocado pelo corpo. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você para inspirá-lo nesse terceiro dia do Profetizando. Sobre esse texto que tem cativado o meu coração a partir do
do último mês, onde eu encerrei uma série cujo título foi Casas que Jesus Entrou. Ao longo do seu ministério, Jesus entrou em 12 casas. Quantas casas, gente? 12 casas, ao longo dos 3 anos e meio do seu ministério. Isso são as casas que têm registro nos evangelhos. Pode ser que ele tenha entrado em outras e alguém não registrou, mas registradas são 12 casas que Jesus entrou. E essa casa é a última casa que Jesus entrou. Seu dono, ninguém sabe qual é. Na teologia, ela é chamada de casa dos discípulos, porque foi a casa que os discípulos se reuniram após a morte do Cristo, no período em que ele estava para ressuscitar. Eles se reúnem nessa casa e ninguém sabe quem é o dono dessa casa. Uma curiosidade sobre as 12 casas que Jesus entrou é que em todas as casas que Jesus entrou, ele nunca foi de mão vazia. Jesus é um ótimo visitante. Todas as casas que Jesus entrou, e a série é sobre isso, sobre o que Jesus leva em cada casa. Na primeira casa que Jesus entrou, que foi a casa onde aconteceu o casamento em Caná da Galileia, e ele transforma a água em vinho, Jesus levou alegria, porque o vinho era símbolo da alegria. Se existe alguém aqui hoje precisando de alegria, você está no lugar certo. Na segunda casa que Jesus entrou foi a casa de Pedro. Sua sogra estava doente e ele curou, então naquela casa ele levou cura. Na casa de Lázaro ele levou unção. Na casa de Levi ele levou perdão. E na casa de Caifás, que foi a antepenúltima casa que Jesus entrou, foi a única casa que Jesus não foi voluntariamente, mas foi prisioneiro para ser julgado. Mas acredite, até na casa de Caifás, onde Jesus entrou sem querer ir, obrigado, prisioneiro, para ser julgado e posteriormente crucificado, até nessa casa que Jesus foi sem vontade de ir, ele levou alguma coisa. Jesus levou o que na casa de Caifás? Jesus levou o exemplo para que a gente possa sofrer com dignidade, sem se deformar nos processos da vida. Tem processo que a gente não passa porque deseja, mas passa porque precisa. Jesus passou por isso também, ensinou para nós que até nesses momentos nós precisamos aprender a permanecer firme. Então, e nessa última casa aqui, foi a última, então é a mais especial para mim, é a que mais queimou no meu coração, e eu estou com ela acesa, porque nessa casa Jesus não levou uma coisa. Nessa casa Jesus levou algumas coisas. Eu quero compartilhar tudo aquilo que Jesus levou para esse encontro com os seus discípulos, um dos últimos encontros que acontece 7 dias após a sua ressurreição. É o próximo final de semana pós-crucificação. Por isso o texto começa dizendo que era o primeiro dia da semana, isso é o domingo. Então, tem uma semana que Jesus ressuscitou, ele já apareceu para algumas pessoas, ele já teve algumas aparições, mas é a primeira vez que Jesus vai se revelar para um grupo maior de pessoas, para os seus discípulos. Não apenas os 12, mas aqui nessa casa tinha algumas outras pessoas que permaneciam. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas tinham nessa casa, mas eram algumas, mais do que os seus 11. Judas já tinha selado o seu destino, a sua escolha, já tinha se suicidado. Mas havia aqui, além dos 11 que permaneceram, uma série de outras pessoas que o texto diz que estavam com medo. É assim que o texto descreve, no versículo 1, no primeiro versículo que lemos, o 19, eu vou olhar para ele, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os seus discípulos, com medo. Diga, eles estavam com medo. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é esse fato: eles estavam com medo. Qual era o temor do coração deles? Se Jesus já havia ressuscitado, se algumas pessoas já haviam testemunhado que Jesus estava vivo, qual era o temor deles? Se Jesus tinha predito tudo que
iria acontecer e as coisas tinham acontecido exatamente do jeito que Jesus falou que ia acontecer. Por que que eles estão com tanto medo? Eles estão com tanto medo porque eles acreditam que podem sofrer o mesmo tipo de penalidade, de martírio que o Cristo sofreu. Se eles não pouparam o Cristo, por que poupariam algum deles? Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de serem perseguidos, crucificados, como Cristo havia tido. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles estavam com medo. Mas eles estavam. Se a frase que a gente leu aqui, eles estavam com medo. Diga de novo, eles estavam com medo. Mas se você completar a frase, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou construindo, a frase fica assim: eles estavam com medo, mas estavam. Para Jesus, irmãos, o importante não é o seu estado emocional, mas o seu compromisso de ser fiel ao propósito que Ele estabeleceu para você. Vamos dizer completo agora? Diga, eles estavam com medo, mas estavam. Fala para quem está do seu lado, eles estavam com medo, mas estavam. Parece óbvio isso, mas a gente está vivendo uma era muito sensitiva, gente. Nessa era sensitiva, as pessoas têm necessidade de se sentir bem. Nessa era sensitiva, as pessoas têm necessidade de estar bem. Só que nem sempre você vai estar bem. Nem sempre você vai estar emocionalmente regulado. Só os imaturos precisam estar emocionalmente bem para estar. Mas os discípulos de Cristo, eles não se movem pelas suas condições emocionais. A condição emocional deles, o texto descreve, é medo. E medo paralisa. Não sei quantos aqui já sentiram grande medo, eu já senti muito medo, sob muitas circunstâncias. Medo paralisa, medo faz a gente tomar atitudes que a gente não esperaria tomar. Medo desorganiza nossas emoções. Medo desorganiza a nossa capacidade de produzir pensamentos, de produzir ações. Medo mexe com a gente. Irmãos, e nessa era sensitiva, onde a gente caminha para um extremo oposto do que se vivia em outros tempos, talvez há 20 anos atrás, que é o tempo de mudança de um ciclo geracional. A gente vivia um tempo, há 20 anos atrás ou mais, onde as emoções eram completamente negligenciadas. Não se validava questões ligadas à emoção. Havia uma hiperespiritualização, inclusive de questões que eram ligadas à emoção. Você que tem mais de 20, 30, 40 ou mais, percebeu o fenômeno que aconteceu nos últimos anos, onde nós saímos de uma geração que ignorava que o ser humano é corpo, alma e espírito, uma geração que ignorava questões ligadas à emoção, e nós hoje estamos vivendo um outro extremo, a hipervalorização. Se antes não havia esse olhar para a questão emocional, hoje tudo é ligado à emoção. Nunca se falou tanto em psicoterapia, em terapia, em doenças da alma. Se por um lado nós evoluímos ao olhar o homem mais completo, por outro lado nós estamos caminhando para um outro extremo, onde as pessoas idolatram estar emocionalmente bem, onde as pessoas idolatram o sentir-se bem. E se elas não estão bem, elas não fazem, elas não vão, elas não empreendem, elas não edificam, elas não adoram, elas não são crente. É comum você perguntar para alguém: por que você não foi na igreja domingo? Por que você não foi na célula? Eu não estava bem. Por que você parou o projeto? Não, eu não me sentia bem. O que esse texto está ensinando para você
Não é sobre negligenciar as suas emoções. Haverão dias, e a gente está profetizando 2025, e seria leviano da minha parte, ou de qualquer pastor, pregador, profeta, vaso, seria leviano alguém subir nesse altar e dizer que você vai passar 2025 plenamente, com emoções 100% reguladas. Não! Talvez você não está regulado agora, eu não estou. Talvez você não está bem agora. E 2025 não será diferente. A vida do crente é um circuito que só tem 3 estações. Na verdade, a vida humana. Há 3 estações simples na vida humana. É água, diga água, vinho, vinagre. A água é como a própria definição científica dela. Não tem gosto, não tem cor, não tem cheiro. A água representa a neutralidade. Vinho representa a alegria, aqueles dias que você vai estar pleno e nem sabe explicar por que está pleno. Vai estar feliz e nem sabe porque está feliz. As coisas estão andando, os projetos estão avançando. Mas não é só água e vinho. A vida tem vinagre, irmão. Tenta beber meio litro de vinagre, irmão. Tenta cheirar forte o vinagre. Vinagre é símbolo de martírio, de incômodo. Só presta na salada e olhe lá, com pouca quantidade. Mas a vida é cíclica. E haverão dias neutros de água, dias festivos de vinho. Mas 2025 também haverá estações de vinagre, de dores, de medo, de desorganização emocional. E eu não vim aqui te dar dicas sobre como viver no dia do vinagre. Eu vim aqui dizer para você, não seja governado pelas tuas emoções, mas pelos teus propósitos em Deus. Permaneça com aquilo que Deus te falou. Permaneça com aquilo que o Senhor te entregou. Quando os dias de trevas vierem, fica com o que Jesus te falou na luz. Fala de novo, eles estavam com medo, mas estavam. Eles estavam sem vontade de estar, mas estavam. Tendo motivos para não estar, mas estavam. Desejosos de não estar, mas estavam. Nem havia criança, gente. Criança que se move pelas suas vontades, pelas suas emoções. Eu já disse isso aqui, a criança transforma um vilão em herói em frações de segundos. A lágrima da criança seca com uma facilidade, sim ou não? Bobo, bobo, bobo. É porque você não viu que eu trouxe aqui no meu bolso. Mas você vai ser assim até quando, irmão? Sabe, eu estou cansado de ter que, ano após ano, domingo após domingo, o cara vai para a ceia e diz, olha, eu vou tomar minha vitamina. Tu está tomando vitamina há 30 anos, irmão. Hoje eu vou tomar um fortalecimento espiritual. Domingo a igreja encheu muito, glória a Deus, acabou os cálices. Aí acabou o culto, irmão. Não me alimentei hoje. Falei, tá com tempo, tu toma ceia há 30 anos, irmão. Uma vez eu esqueci de dar bênção apostólica, e aí uma irmã não saiu do culto, ela ficou assim, ó. Eu falei, o que foi, irmã? Ela, eu não saio sem a minha bênção. Falei, a irmã tem 60 anos recebendo bênção apostólica. Se o que você recebeu não te sustenta. Irmão, eu vim aqui para declarar que você não precisa receber mais nada. Você não precisa de uma bênção nova, de uma unção nova, de um óleo novo. Você precisa ficar com aquilo que Jesus já te deu. Vai sem vontade, mas vai. Sabe qual é a principal razão por que os casais se separam? Sabe qual é? Não é dinheiro, não é sexo, não é chulé, não é adultério. A principal razão por que os casais se separam é incompatibilidade de gênero. Irmão, sabe quando você vai ser compatível com a tua mulher?
Quando você virar mulher, irmão. Então suporta a bronca, vai ser Jesus, irmão. Suporta a bronca, vai ser o Cristo. Ou você pensa que na analogia a mulher é a igreja e o marido é o Cristo por acaso? É o Cristo que morre, é o Cristo que cede, é o Cristo que perdoa, é o Cristo que volta atrás. Então, se der para ter um ajuste, ok. Se der para ter concordância, ok. Mas se não der, você que precisa assumir a culpa, e geralmente é tua mesmo, irmão. O cara falou para mim, eu fico magoado. Eu fico magoado. Magoado com o quê? Não, ela me ofendeu. Ela falou que eu sou... Ela falou, pastor, coisas duras para mim. Ah, vai ser homem, irmão. Homem não tem direito de ficar magoado com mulher. Quem fica magoado é a mulher. Ela quer o vaso fraco. Mas você vai calado, está errado, irmão. Eu descobri a fórmula para um casamento saudável. Seja Jesus para tua mulher. Seja aquele que sangra, aquele que chora e no final ainda diz, eu perdoo. Mas homens fracos vão precisar ser afirmados. Homens fracos vão precisar ser reconhecidos. E mulheres sem identidade também vão precisar ser o tempo inteiro afirmada. São crianças que se unem em matrimônio. E aí precisa ficar vindo encontro de casais, conferência de casais, evento de casais. O que você precisa não é mais informação, é posicionamento com aquilo que você recebeu. Casamento não é uma aliança romântica, é por isso que você está no terceiro, porque você está procurando um príncipe encantado, quando na verdade você deveria assumir um compromisso. Eu vou permanecer, eu vou até o fim, para a glória de Deus. Não permita que as suas emoções te governem. Vai com medo, mas vai. Vai com raiva, mas vai. Vai cansado, mas vai. Vai desanimado, mas vai. Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Essa saudação é muito comum para os judeus. Paz seja convosco. Jesus usa ela 2 vezes aqui. Só que no hebraico, ou no grego, nos idiomas originais, a palavra que é usada para paz, shalom, é diferente daquela que é usada no nosso português, no seu significado mais primitivo, porque para a gente, paz é quando a guerra acaba. Qual que é o símbolo da paz? Uma bandeira branca. E quando em um cenário de guerra alguém levanta uma bandeira branca, significa a guerra. Só que no original, nos idiomas originais, que os textos bíblicos foram escritos, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra não é ausência de guerra. Shalom, embora seja traduzido por paz, shalom não significa ausência de guerra. Shalom significa paz até em meio à guerra. Shalom não significa que o cenário muda. Shalom significa que você ocupa uma posição que ele não interfere mais em você. Shalom não é só paz. Se você vê o significado da palavra shalom, shalom é paz, prosperidade, integridade. O que Jesus está ensinando, está liberando sobre os seus discípulos, não é ausência de guerra, até porque você vai ver que a guerra deles está prestes a começar e não acabar. Mas o que Jesus está liberando, o shalom, não é ausência de guerra, mas eu estou levando vocês para um nível onde o cenário à sua volta não vai interferir nos resultados que a tua vida vai produzir. Isso me lembra muito a conversa do Senhor com Moisés lá no Êxodo capítulo 3. Quando Moisés, na ocasião de sua chamada, pergunta para o Senhor,
Qual é o nome que eu devo identificá-lo? Quando os hebreus me perguntarem quem me enviou. Na nossa tradução, deu eu sou o que sou. Mas no original não é a expressão, não é eu sou o que sou, é eu sei, eu sou, eu serei o que serei. Por quê? Porque o que Deus está dizendo para Moisés, quando ele diz, quando te perguntarem quem sou eu, diga, eu serei o que serei. Isso não é sobre o povo. Isso não é um título que Deus está dando para Moisés, para ele falar para o povo. Isso é o que Deus está se apresentando para Moisés. Quando Deus diz para Moisés, eu serei o que serei, Deus está dizendo assim, eu serei o que você precisar na hora que você precisar. Eu serei tudo o que você precisa. Quando Jesus diz Shalom, Jesus não está tirando eles da guerra. Jesus também não está tirando a guerra deles. Jesus está oferecendo algo que os faz viver além das circunstâncias. Irmão, nos piores dias de 25 eles virão. Nas maiores adversidades de 2025, você poderá viver como Paulo. Quando Paulo escreve a epístola aos Filipenses, Paulo está preso. É uma das epístolas mais fantásticas. No Instagram da Vinde, inclusive, tem uma série que eu gravei com a Tainá no ano passado. 4 lives sobre a carta aos Filipenses. Paulo escreve essa carta preso, na sua prisão domiciliar em Roma, antes da sua prisão final, que ele seria martirizado. E o tema dessa carta é alegria. Como alguém que está vivendo privado da liberdade, preso, está escrevendo sobre alegria. No capítulo 4, a gente consegue entender o que Paulo está experimentando. Shalom. A partir do versículo 11, ele diz, eu aprendi. Pode colocar aí Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11. Projeta aí, por favor, para a gente dar uma olhada. Filipenses, capítulo 4. Perdão, gente, falei Efésios, é Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Olha o que Paulo diz, ele está escrevendo da prisão, ele está escrevendo da onde, gente? E aí ele está encorajando o povo. E aí ele está falando um pouco, antes disso, só para te situar, ele está falando um pouco das dores que ele tem experimentado. Por isso ele vem com essa fala. Ele diz, antes que você, é como se ele estivesse dizendo assim, antes que vocês pensem que eu estou me fazendo de coitado, eu quero dizer isso aqui para vocês. Eu não vos declaro isso por estar necessitado. Porquanto eu aprendi a viver satisfeito, diga satisfeito. Sob toda e qualquer circunstância, versículo 12. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é andar com fartura. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou possuindo privações. E o versículo 13, você sabe, onde é a fonte de contentamento? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem se relaciona com Deus, experimenta Shalom, e Shalom é provisão, é cuidado, é integridade, é paz na guerra, é consolo no luto, é vitória no deserto. Versículo 20. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. É significativo Jesus mostrar a sua mão furada e o seu lado onde ele foi transpassado pela lança do soldado romano. Por que é significativo?
Porque nos dias de Jesus, qualquer deformidade, as pessoas faziam tudo para esconder. Porque deformidades, deficiências físicas, fossem elas de nascença, ou mesmo provocada por alguma enfermidade, ou algum machucado, ou alguma perseguição, algum vitupério, era considerado algo de vergonha. As pessoas feridas faziam tudo para esconder as suas feridas, porque feridas nos dias de Jesus eram um sinal de desfavor, era alguém desprovido da graça de Deus. Contrariando a cultura do seu tempo, Jesus aparece ressurreto. O versículo 1 que nós lemos diz que as portas estavam trancadas, mas ele atravessou. Por quê? Porque o Jesus ressurreto, ele vive a plenitude divina e humana. É um mistério a natureza de Jesus. Jesus é Deus que se tornou homem. Como homem, ele foi morto, mas como homem, ele ressuscitou. Ele é o Deus que se tornou homem, e é o homem que se tornou Deus. Hoje ele é o homem-Deus. Ele não deixa o homem sepultado e ressurge só o Cristo. Ele ressurge como homem, agora pleno da sua natureza. Por isso ele tem um corpo físico que dá para ver o seu buraco, que dá para ver o furo na mão, significando que ele tem um corpo físico. Mas a lei da física diz que esse corpo, matéria, não pode transpor parede. Mas embora ele tenha um corpo físico, que é físico, ele não é humano, ele é Deus. Embora ele seja Deus, ele é humano, e não dá para entender, porque só Jesus tem essa natureza. Por isso ele atravessa as portas trancadas e diz: paz sejam convosco. E antes de vocês me celebrarem pela minha divindade, eu apresento para vocês as minhas mãos furadas. Porque todo mundo nos dias de Jesus esconde dores, mas o nosso Cristo mostra suas dores. Por quê? Porque ele está prestes a fazer algo. Ele vai fazer algo logo a seguir. Ele vai enviá-los. O versículo seguinte vai dizer exatamente isso. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus mostra suas mãos furadas, seu corpo ferido, para depois enviá-los, dando o maior exemplo que ele poderia dar. Porque assim como ele é um Deus ferido, ele só usa pessoas feridas. Assim como ele é um Deus que ferido cura, ele usa pessoas que feridas curam. Assim como as suas feridas não se tornam um impedimento para que ele seja quem ele é, o Salvador da humanidade. As tuas feridas e as minhas feridas, embora nos incomodem e a gente se esforce para esconder, não nos desabilita de viver os propósitos de Deus para a nossa vida, porque o Deus ferido usa pessoas feridas. O Deus que tem marcas, o Deus que sangrou, o Deus que foi deformado pelas mãos dos homens que ele criou. O Deus ferido usa gente ferida, atrofiada, limitada, quebrada, mas ele diz: eu envio você. Assim como as minhas feridas não são impedimento para que eu seja um Salvador, as feridas de vocês não são impedimento para que vocês vivam o meu propósito. Eu envio vocês. A religião busca a perfeição, mas o Evangelho aperfeiçoa os feridos. A religião celebra a performance, o Evangelho celebra os feridos. Irmãos, o que Jesus tem na cabeça, gente?
Jesus não é normal, não. Esses discípulos, eles são ruins demais, gente. Eles ouviram Jesus 3 anos e meio. Quanto tempo, gente? Eles viram Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos, curar leprosos. Eles viram Jesus ressuscitar. Alguns deles que estavam ali viram mesmo. E mesmo tendo ouvido Jesus falar, olha, eu serei morto, vou ressuscitar, está tudo sob controle. Eles estão acuados, escondidos e trancados de medo. Talvez se fosse eu, chegaria naquela reunião assim, Maxson, já virando a mesa. Vocês não têm vergonha na cara, não. Talvez eu nem apareceria naquela reunião. É melhor em 40 dias eu preparar um novo time do que investir com gente que 3 anos e meio me ouviu falar, me ouviu aprender e continua temendo. O que Jesus viu naquela sala, gente? O que Jesus encontrou naquela sala? Um monte de gente com medo. Mas ele vira para esse pessoal com medo e diz, assim como meu pai me enviou, eu estou enviando vocês. Sobe para cá. Sobe para o meu nível. Jesus viu potencial naquela sala que ninguém veria. Qualquer executivo do mercado empresarial não veria potencial nenhum naquela sala. Mas Jesus viu potencial para mudar o mundo. Jesus viu potencial para levar a missão a cabo. E Jesus estava tão certo que 2000 anos depois a gente está aqui por causa deles. Por isso Jesus mostra as mãos furadas. Por isso Jesus mostra o buraco do lado. Por isso Jesus ensina para eles. Eu sei o que é o extremo. Eu sei o que é estar morto. Eu sei o que é ressuscitar. Eu sei o poder de Deus. Ele pode fazer aquilo que ninguém acredita que pode ser feito. Eu sei o que é estar do outro lado. E se o poder de Deus me ressuscitou dentre os mortos, Ele pode fazer coisas maiores por vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Envio não é para quem está preparado. Envio é para quem está disponível. Envio não é para quem tem mais conhecimento, mais capacidade, mais teologia. É para quem tem aliança, vai estar com medo, mas vai estar. 2025 se prepara para ser enviado. 2025 é o ano do envio para essa igreja. É o ano do... Eu não sei você, mas eu vou, hein? Eu vou, hein? Eu envio vocês, eu acredito em vocês, eu vejo potencial em vocês. Aquilo que você não vê, que a tua família não vê, que a sociedade não vê, que ninguém vê, Jesus vê, porque Ele sabe, não é sobre você, mas é sobre Ele. Fala para quem está do seu lado, é sobre estar pronto, não preparado. Só que antes de vocês se empolgarem, que eles ficam alegres, o texto diz que eles dizem, uau! Jesus vira, só mais uma coisa. Eu acredito, eu vos envio, eu reconheço. Só mais uma coisa. Só um elemento. Eu vou dar para vocês o que vocês precisam para o envio dar certo.
Não pensa que dá para ser enviado sem o Espírito Santo. Não pensa que dá para fluir sem o Espírito Santo. Não pensa que dá para pregar sem o Espírito Santo, que dá para ir sem o Espírito Santo. Ele diz: oh, receba o meu Espírito. Querido, eu sei que você recebeu uma lista sobre os projetos para 2025. Faz ela. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Você não vai chegar em nenhum lugar que a tua mente não chegou primeiro. Acredita, o Deus da visão é o Deus da provisão. Escreva, anota, projeta, mas por favor, não ouse colocar outra coisa no número 1 que não seja a presença do Espírito. Por favor, vinde church. Oh glória, glória, glória. Oh glória, glória, glória. Oh glória, oh glória. Esses dias eu acordei atrasado para um compromisso. E eu gosto de fazer devocional de manhã. Hoje até postei uma foto na minha devocional com a Priscila. Eu gosto de fazer devocional de manhã. Toda vez que eu alinho para fazer devocional à tarde, à noite, não dá certo. Para mim, eu sou da manhã. Aí eu tinha um compromisso, aí eu me programei, eu faço o roteiro da semana. E aí eu acordei atrasado para o compromisso. E eu já fui me arrumando, negociando. Sabe aquela negociata? Aí, Senhor, não dá para fazer devocional. O Senhor sabe que é compromisso. Mas a gente vai se falando. Ao longo do dia a gente se encontra, eu vou dirigindo, a gente vai conversando. Irmãos, eu estava amarrando meu cadastro e o Espírito Santo falou mansamente. Falou, sabe por que você está fazendo isso? Porque ainda, Newton, a minha presença é um acessório e não seu combustível. Parei tudo. Enquanto a presença do Espírito Santo for o acessório, a gente vai acreditar que dá para fazer igreja sem Ele. A gente vai acreditar que dá para ser casado sem Ele. A gente vai acreditar que dá para abrir empresa sem Ele. A gente vai acreditar, sabe por que você negocia devocional? Não é porque você é indisciplinado, não. É porque você acredita que Deus é só o acessório. E Ele me disse, eu não sou o acessório, eu sou o combustível. Sem acessório, irmão. Acessório faz falta. O que é um acessório do carro? Retrovisor. Maxwell andou 2 anos aí com a Uno sem retrovisor. Limpa vidro, você dá um jeito. Não, o Espírito Santo não é o limpa-vidro, não é o retrovisor. O Espírito Santo é o combustível, irmão. Tenta andar sem Ele, não anda. Portanto, o primeiro item da sua lista não deve ser tua casa nova, teu carro novo, teu casamento. Deve ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Sem Ele não vai, sem Ele não anda, sem Ele não flui, sem Ele não acontece. Espírito Santo, venha sobre nós nessa noite. Venha sobre a Vinde nessa noite. Visita a live agora, Espírito Santo. Aqueles irmãos que estão em casa me ouvindo agora pela internet, eu tenho uma palavra para você. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? 2025 é o ano do Espírito Santo.
É o ano do Espírito Santo. Se prepara para ser cheio do Espírito Santo. Se prepara para fluir nele, para transbordar nele. Coloca de pé. Ó Espírito Santo! Ó Espírito Santo! Volta para nós, Senhor! Ó Espírito Santo! Se por alguma razão nós o vimos como um acessório, como um item na lista, por favor, tenha misericórdia de nós. O Senhor não é um acessório, o Senhor não é um item. Ó Espírito Santo, a tua presença é tudo que nós precisamos. Ó Espírito Santo, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, donos dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias, perdendo tudo por amor e com
Ah, quem pode orar pelo Espírito Santo? Quem acredita na palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba dons do Espírito Santo. Comece a orar em línguas agora. Agora, 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 agora. Chacatarabaraba. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Ah, Jesus, ah, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Sopra, sopra sobre nós. Sopra, sopra, sopra. Mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais. Nós queremos mais, nós queremos mais. Receba o meu Espírito,